Faltam 5 jogos para finalizar o Campeonato Brasileiro de edição 2024 e o Corinthians, que brigava para não cair até algumas rodadas atrás, agora briga por uma vaga na pré-Libertadores de 2025, que também garante uma vaga para a Copa do Brasil. Hoje nós vamos simular as últimas 5 rodadas do Campeonato Brasileiro e ver o que a gente consegue segundo uma projeção aqui bem razoável. Vamos lá então para a tela do computador e começar a fazer essa simulação desses jogos. Bom, seguindo aqui o protocolo de quem simula jogos, eu abri aqui o site do GE, dentro do simulador do Campeonato Brasileiro, e dei um zoom para que a gente não enxergue a tabela e não seja influenciado por uma posição em que o clube tenha ganho ou perdido aí a depender das simulações, ok? Então vamos começar aqui na 34ª rodada com o Grêmio e Juventude. Eu acho que esse jogo vai dar empate. O Juventude vende muito os seus jogos de forma bem dura, né, contra os times gaúchos. Só para deixar claro aqui, eu vou deixar os placares como 1-0, 0-1 ou 0-0, para não ter nenhum tipo de influência em saldo de gols ou coisa do tipo, ok? Próximo jogo aqui, Atlético Mineiro e Botafogo, que antecede aí a final da Libertadores desses dois mesmos times. O Atlético Mineiro vem mal, muito mal, uma sequência bem negativa. Só que eu acho que esse jogo não será um jogo fácil, porque o Botafogo quer manter a liderança e se distanciar do Palmeiras. Ainda não conseguiu fazer isso de modo que passe tranquilidade. Ao mesmo tempo que o Atlético Mineiro precisa dar uma resposta para o seu torcedor e também mandar um recado para o próprio Botafogo, que é o adversário da final da Libertadores, né? Então eu acho que esse jogo vai ser um jogo bem tenso e eu acho que esse jogo vai terminar em empate. Próximo jogo, Bahia e Palmeiras. Eu acho que, novamente aqui, o time mandante não vai sair vitorioso, só que dessa vez, infelizmente, eu acredito que o Palmeiras vai ganhar esse jogo, porque é a única competição que eles têm e é uma chance muito forte de chegar próximo ali do Botafogo, que é o líder do campeonato. Então, eu acho que o Palmeiras vai ganhar esse jogo de 1-0. Fluminense e Fortaleza, eu acho que será empate. Vasco e Internacional, acredito numa vitória do Internacional. Corinthians e Cruzeiro, Cruzeiro com time reserva, Corinthians com time quase todo titular ali, com exceção dos jogadores que saíram para as eliminatórias. Joga em casa, na arena. Eu acho que o Corinthians ganha esse jogo muito mais pelo contexto do que pela partida em si, né? O Cruzeiro com time reserva realmente vai dar uma ajudada muito boa pro Corinthians, que tem que ganhar, né? Tem que fazer sua parte. Red Bull Bragantino e São Paulo, esse jogo é muito difícil para ambas as equipes, acredito no 0-0. Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, o Atlético Paranaense tem plenas chances de ganhar e engatar uma segunda vitória consecutiva, o que seria muito bom para o Atlético Paranaense. Cuiabá e Flamengo, eu acredito na vitória do Flamengo. E Criciúma e Vitória, eu acredito na vitória do Criciúma. Partindo para a 35ª rodada, nós temos aqui a primeira partida sendo Internacional e Bragantino. Acredito que o Internacional vai ganhar essa partida. Cruzeiro e Grêmio, eu acredito no Cruzeiro nessa partida. Bahia e Atlético Paranaense, eu acredito no Bahia vencendo esse jogo. Fluminense e Criciúma, eu acredito no Fluminense vencendo esse jogo. Botafogo e Vitória, Botafogo. Corinthians e Vasco na Arena Corinthians, Corinthians. São Paulo e Atlético Mineiro, eu acho um jogo muito difícil. O São Paulo não tem conseguido ter superioridade jogando no Morumbi contra o Atlético. E o Atlético vem numa campanha muito ruim, né? Então, eu acredito aqui que vai dar um empate. Fortaleza e Flamengo, eu acredito no empate também. Atlético Goianiense e Palmeiras, Palmeiras. Juventude e Cuiabá, eu acredito no Juventude jogando em casa. Partindo para a 36ª rodada, nós temos a primeira partida sendo Grêmio e São Paulo. E eu acredito que, nesse caso, o Grêmio vai sair vencedor. Atlético Mineiro e Juventude, temos aqui o Atlético Mineiro vencedor. Vitória e Fortaleza, um confronto nordestino com muita dificuldade para ambas as equipes. Jogar no Barradão não é fácil e eu acredito que o Vitória vai ganhar com a pressão da sua torcida ali. Então, 1-0 Vitória. Flamengo e Internacional, jogo duro, jogo muito difícil, valendo aí possivelmente pro Internacional um G4 talvez. Cara, difícil. Eu vou colocar aqui um empate. Vasco e Atlético Goianiense, Vasco.
Palmeiras e Botafogo, jogo duro, eu acredito no empate. Red Bull Bragantino e Cruzeiro, empate. Atlético Paranaense e Fluminense, empate. Cuiabá e Bahia, vitória do Bahia aqui. Criciúma e Corinthians, infelizmente, empate. Não é fácil jogar nesses clubes, nesses estádios com esses clubes do interior. É muito difícil, inclusive, ainda mais quando eles estão desesperadamente tentando brigar contra o rebaixamento. Internacional e Botafogo, eu acredito numa vitória do Internacional aqui. Cruzeiro e Palmeiras, eu acredito num empate aqui. Vitória e Grêmio, eu acredito aqui num empate. Fluminense e Cuiabá, eu acredito numa vitória do Fluminense. Vasco e Atlético Mineiro, pra mim aqui esse jogo tem cara de Vasco. Corinthians e Bahia na Arena, Corinthians. São Paulo e Juventude. São Paulo e Juventude. Cara, eu vou de vitória do São Paulo aqui. Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino. Eu vou de vitória do Atlético Paranaense. Atlético Goianiense e Fortaleza. Fortaleza. Criciúma e Flamengo. Flamengo. E na última rodada aqui, cara, é difícil, mas pra mim vai dar empate. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Atlético Mineiro. Bahia e Atlético Goianiense. Bahia. Flamengo e Vitória. Flamengo. Botafogo e São Paulo, Botafogo. Palmeiras e Fluminense. Cara, empate. Esse jogo vai ser tenso. Red Bull Bragantino e Criciúma. Empate. Fortaleza e Internacional. Empate também. Caraca, empatou quase tudo, né? Cuiabá e Vasco, empate. E Juventude e Cruzeiro. Juventude. Bom, finalizamos aqui a simulação das rodadas. Vamos ver como é que ficou. Então nós temos aqui Vasco em 10º. Atlético Goianiense em 20º rebaixado. Corinthians em 9º. Cuiabá em rebaixado. Bragantino rebaixado. Cruzeiro em 8º. E Criciúma rebaixado. Então Vitória, Juventude, Atlético Paranaense, Grêmio e Fluminense acabaram se livrando aí. É possível o Corinthians chegar na Libertadores em 9º colocado? Sim, é possível. Hoje, essa tabela está desatualizada. Hoje, o G4 é G5 já. Hoje nós temos aqui então o Flamengo, que já ganhou a Copa do Brasil, então já classificou diretamente para a Libertadores, então o G4 vira G5. Nesse cenário, o Fortaleza estaria classificado para a Libertadores direto. Para que abrisse, e aí o G6 aqui no caso vira G7, né, de pré-Libertadores. Para que abrisse mais uma vaga, o Botafogo precisa ganhar a Copa Libertadores da América. Se a gente for olhar o confronto, que é um Atlético Mineiro que vem de uma campanha muito ruim, de uma sequência muito ruim, e o Botafogo em um bom momento, a gente tem plenas condições de acreditar que isso é possível. Então, o Botafogo ganhando a Libertadores, o G7 vira G8. Então, é uma vaga a mais de pré-Libertadores que se preenche, sendo os 6 primeiros para vaga direta, para Libertadores, vaga direta. E nós temos aqui em 8º o Cruzeiro, que se ganhar a Sul-Americana em cima do Racing, garante também uma vaga direta para Libertadores, o que abre um G9, sendo o 7º colocado para pré-Libertadores e o 9º colocado, nesse caso, o Corinthians, para pré-Libertadores também, o que garante para o Corinthians não só a vaga para disputar um campeonato internacional o ano que vem, ainda que seja uma pré-Libertadores, né, sendo 2 fases eliminatórias antes de entrar na fase de grupos, mas também dá acesso à Copa do Brasil, que é uma competição nacional que também preenche calendário para o ano inteiro. Então sim, é possível o Corinthians chegar na Libertadores o ano que vem, na Copa do Brasil, garantir vaga ainda nesse calendário. É uma loucura, né? O Corinthians até poucas rodadas atrás estava brigando para não cair. E agora a gente está com chances reais de se classificar para uma competição importante no ano que vem. E se vocês olharem aqui na simulação, eu fui bem conservador, coloquei empate fora de casa com o Grêmio e eu coloquei também aqui um empate
contra o Criciúma fora de casa, né. Basicamente o que eu coloquei aqui de vitórias com os 3 jogos que o Corinthians tem dentro de casa, né, contra o Bahia, contra o Vasco e contra o Cruzeiro. E empatando fora, a gente consegue aí 52 pontos que, matematicamente falando, é uma probabilidade bem alta de conseguir essa vaga aí pra pré-libertadores, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês puderem, deixe aí nos comentários qual que é a sua simulação, qual foi o resultado da sua simulação, se o Corinthians ficaria ali num G9 ou não, beleza? No mais é isso, se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima. Falou, vai Corinthians!